Segunda Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo vem trazendo para a igreja do Senhor algumas instruções, sobre de como devemos ofertar, como devemos, auxiliar os irmãos em Cristo Jesus, e outras congregações, outras igrejas, outros irmãos na fé. Então, o apóstolo Paulo vem trazendo algumas informações. E no versículo 2, aqui ele fala assim: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Irmãos, aqui o apóstolo está falando do princípio, e as promessas da contribuição cristã contidas, nos nossos dias de hoje. E o que está, contido aqui nesse capítulo 8, ele vem falando sobre a riqueza das pessoas, e também a generosidade. Primeira coisa que nós devemos aprender é que nós pertencemos a Deus e tudo o que nós possuímos está confiado em nossas mãos pelo próprio Senhor. Ou seja, se eu sou um cristão e eu tenho algum bem, alguma coisa, eu preciso administrar esse bem para o louvor da glória de Deus. Não é que eu vou ficar uma pessoa relaxada, eu tenho que ter a responsabilidade de ser fiel, e de administrar esses bens para que o Senhor possa fazer a sua vontade. Outra coisa que nós devemos estar observando é que nós devemos tomar uma decisão firme em nosso coração de servir a Deus, não ao dinheiro. Ou seja, nós falamos assim: Senhor, eu vou te servir. Aí de repente a pessoa começa a prosperar, porque Deus ele abençoa. Deus ele abençoou Abraão, abençoou Isaac, abençoou Jacó, abençoou Moisés. E Deus abençoou todas as pessoas. A própria nação é uma nação super abençoada por Deus. Por quê? Porque Deus tem promessa de bênção. Ele é o dono do ouro e da prata. Só que essas riquezas, esses bens materiais, eles não devem ser maior do que a nossa devoção a Deus. Pelo contrário, devemos buscar sempre a Deus. Deus sempre vai nos dar abundância, sempre vai providenciar para nós e que nós possamos estar também providenciando para outras pessoas. Isso é administrar, aquilo que Deus coloca em nossas mãos para servi-lo. O versículo 3 fala assim: porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogo e graça, e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. Aqui ele está falando que houve um pedido de socorro, houve um pedido de auxílio. Por quê? Porque a outra congregação, os irmãos que moravam longe, em outra localidade, estavam passando necessidade, pedindo próprio alimento, roupas, entre outras coisas. E o que é que acontece? Aqui os irmãos, eles estavam coletando e estavam enviando recursos materiais mesmo, para auxiliar os outros irmãos. E Paulo aqui vem elogiando essa atitude e vem declarando que se vamos fazer isso, devemos fazer isso com graça, devemos fazer isso na vontade de Deus, não para que nós venhamos ser ensoberbecido, olha como não, mas fazer isso para glorificar, para ajudar, porque talvez no futuro próximo será a nossa hora de também precisarmos de alguma coisa. E a palavra de Deus fala que é dando que se recebe, é amando que se é amado. Isso é algo que é poderoso,
são práticas, né? Práticas que Jesus nos ensina. Ame o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, nós devemos fazer aquilo para outra pessoa da forma como nós queremos receber. Então, irmãos, aqui nós vamos aprender, né, que a nossa contribuição para ajudar os necessitados, ela deve ser para promover o reino de Deus. Ou seja, vamos fazer isso para promover o reino de Deus. Para dizer assim, não, ali é porque Deus está agindo no meio daquele povo, né? E nós devemos fazer isso para quê? Para que nós venhamos a acumular o quê? Tesouros na terra? Não, tesouros no céu. Como Jesus fala assim, olha, se você quer acumular algum tesouro, busque o reino dos céus, acumule tesouros nos céus para você. Por quê? Porque lá não tem ladrão, não tem traça, não tem ferrugem, ao contrário do que aqui temos. Então nós devemos aprender a temer a Deus, nós devemos aprender a contribuir como um dever, né, para estar promovendo o reino de Deus. E a nossa contribuição, ela deve ser em proporção ao que nós ganhamos, ao que nós temos. Nós não podemos fazer além dos nossos recursos, não. Deus está proporcionando para nós à medida que nós temos, à medida que nós vamos ofertar, à medida que nós temos, à medida que nós vamos contribuir, à medida que nós temos, à medida que nós vamos estar disponibilizando para promover o seu reino. Então, a nossa contribuição, ela é considerada como uma prova do nosso amor cristão e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntário. É como se a gente fizesse um sacrifício, não aquele sacrifício para mostrar que, não, um sacrifício assim, de forma que seja agradável a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Roma, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e que ele seja santo e agradável a Deus. Então, da mesma forma, nossas contribuições, aquilo que nós vamos fazer no reino de Deus, tem que ser de maneira às nossas posses, à nossa necessidade, né? Daquilo que nós podemos fazer. E isso deve ser realizado de forma voluntária. É um sacrifício, mas é voluntário, não é obrigado. É um sacrifício, mas eu vou fazer por amor a Deus. Vou fazer para quê? Por quê? Porque Deus, ele pede que nós venhamos a fazer isso. Quando fazemos isso, irmão, nós quebramos algo, sabe, poderoso no reino espiritual, que é o espírito de ganância, o espírito de avareza, sabe? Deixamos de ser avarentos. Também, ao contribuirmos com nossas ofertas para Deus, semeamos não somente dinheiro, mas também fé, tempo, serviço, e assim nós vamos colher mais fé e outras bênçãos que Deus nos proporcionará. Quando Deus nos dá em abundância, é para que multipliquemos as nossas boas obras. Veja só, Deus, ele antes de tudo, ele já tinha preparado as boas obras para que nós íamos a fazer. Que boas obras são essas? A partir do momento que nós caminhamos com Cristo, que nós começamos a viver com Jesus, nós vamos nos envolver e vamos a praticar as boas obras. Primeiro, conversão, arrependimento. Depois, amar ao próximo como a nós mesmos. E aí a gente vai, né, partir para esta parte da contribuição. Quando contribuímos, isso aumenta a nossa dedicação a Deus. Irmão, se você quer contribuir no reino, você tem que fazer isso de maneira que o seu coração sinta em paz. Pastor, como eu faço isso? Irmãos, a primeira coisa que você deve se envolver com o Evangelho é através da oração. Leitura da palavra de Deus, oração. Comece pela intercessão, comece intercedendo, comece orando, sabe? Comece abençoando as pessoas, comece nesse campo espiritual. Partindo daí, você vai começar a fazer as coisas para as pessoas, de maneira que você vai fazer com amor. Quando você estiver intercedendo, estiver orando, e aí você começar a fazer, começar a agir em cima da sua oração, ajudando as pessoas,
Deus ele vai, isso é certo, irmão. Deus ele vai proporcionar que você comece por amar aquela pessoa, por interceder por aquelas pessoas. Primeiro pela igreja do Senhor, sabe? Primeiro nós devemos focar a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa bênção, a nossa ajuda pela igreja do Senhor, pelos irmãos na fé. Posteriormente nós vamos testemunhar isso e vamos também ajudar outras pessoas que precisam ser alcançadas por Deus e precisam fazer parte do povo de Deus. E aí, com tudo isso, nós vamos começar a ajudar na parte financeira as outras pessoas. Primeiro, você começa por esse caminho de oração, de leitura bíblica, de intercessão, porque aí você vai trabalhar, sabe, o seu espírito, você vai adquirir experiência no Senhor, o Senhor vai começar a mudar o seu caráter, vai começar a mudar a sua vida, você vai começar a ser uma pessoa melhor, e aí você já vai, a cada passo que você vai dando para Deus, Deus ele vai mudando o seu interior. Por que eu falo isso? Porque assim eu comecei na minha caminhada cristã, né? Lendo a palavra, intercedendo, me envolvendo na obra, doando o meu tempo, doando a minha dedicação, participando da congregação, participando de uma forma mais efetiva. Então a primeira coisa que eu doei foi a minha vida para Deus. E aí Deus ele começou a proporcionar outras coisas para que eu pudesse estar contribuindo. Hoje, graças a Deus, a nossa interação ela está nos 3 âmbitos, né, da doação, de uma forma de sacrifício, mas que seja agradável a Deus. Não aquela forma, não, mas de uma forma que Deus se agrada. Quando a gente oferece algo para Deus, seja, sabe, com o coração limpo, com o coração de amor, dedicados, né? Então Deus ele vai nos dar em abundância. Para quê? Para que a gente seja, não, para que a gente possa multiplicar as boas obras, ajudando aquele que precisa, né? E irmãos, a nossa contribuição no reino de Deus, seja em que área for que você esteja contribuindo, isso vai proporcionar, sabe, as suas bênçãos sobre todos os nossos assuntos, seja financeiro, seja na saúde, seja em nossa vida. Quanto mais nós nos envolvemos com Deus, mais Deus se envolve com nós. Para quê? Para que mais possamos, né, contribuir de forma presencial, de forma, né, no financeiro, de forma ofertando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor e também contribuindo com nossas orações, intercessões e também contribuindo em nosso serviço voluntário na obra do Senhor. É assim, é nas 3 áreas que nós devemos doar, abençoar as pessoas, né? E aqui Paulo vem nos ensinando isso de forma, né, muito poderosa. Irmãos, nós vamos continuar aprendendo essas verdades, né, que o Espírito Santo traz através da leitura da palavra. E eu peço que você esteja lendo todo este capítulo 8, que é muito importante. Aqui Paulo vem falando acerca de todas essas coisas, né? E você vai ver que Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor, Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar se nós nos envolvermos com Ele. Meu querido, é dando que se recebe, né? A palavra de Deus ela fala que quando nós plantamos amor, colhemos amor. Se plantamos ventania, vamos colher tempestade. Então, faça a sua semente, produza a sua sementeira, esteja apto a contribuir no reino, em todas as formas, intercessão, leitura bíblica, né, auxiliando, indo aos irmãos e financeiramente, sabe? Por quê? Deus ele quer nos provar. Provados por Ele, nós somos aprovados. E aprovados, vamos reinar no céu. Por isso, comece a se envolver com Deus. Faça a sua campanha de eleição, sabe? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Eu me esforço todo dia para ser escolhido por Deus. E peço pela sua graça e misericórdia. Amém?
Fica na paz, que Deus abençoe você.